Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma mensagem de Jesus que fala sobre cura. Eu vou começar lendo aqui para vocês o capítulo 5 de Marcos, a parte que fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, tá? Então vamos começar a leitura. E passando Jesus uma vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto no mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha o fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, gente, aqui fala sobre as maravilhas que Jesus faz na vida daqueles que crêem nele, né? Jesus, todas as pessoas que pediam para ser curada, né? Todas as pessoas que pediam para que Jesus fizesse um milagre na vida delas, Jesus ia lá e fazia. Jesus, ele é muito poderoso, né? E aí, tem essa história, né, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, né, que por conta da fé dela, ela foi lá, tocou nos vestidos de Jesus e foi curada do mal, né, deste mal que a acompanhava. Porque ela tinha gastado todo o dinheiro dela, ela tinha padecido muito com muitos médicos e nada resolvia. Então só foi ela ter fé, ter tocado no vestido de Jesus e ela foi curada. E aí Jesus soube, né, que ela tinha sido curada, porque ela tocou em seu vestido, e ele disse a ela: Filha, a sua fé te curou, vá e seja curada deste teu mal. Então olha que lindo, né? E também tem a questão, né, do principal da sinagoga, o Jairo, que foi atrás de Jesus, porque a filha dele não estava bem, né? A menina parecia estar morta, né? E aí o Jairo foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse fazer um milagre na vida da filha dele, para que Jesus pudesse trazer ela de volta. E Jesus foi, né, até a casa de Jairo,
Só que tava um monte de gente chorando, né, se lamentando ali. E aí Jesus olhou para a cara daquelas pessoas e falou: para que vocês estão se alvoroçando tanto, né? A menina não está morta, mas dorme. E aí o pessoal achou que ele era louco, né? Começaram a dar risada dele. E aí ele tirou todo mundo de lá, só ficou ele, né, e os discípulos que foram junto com ele, e a mãe e o pai da menina. E aí Jesus, né, Jesus pediu para que a menina se levantasse. A menina se levantou e saiu andando, né? E a menina foi curada. A menina estava bem. Então, gente, o que Jesus quer que a gente aprenda nesta palavra? Que Ele tem o poder da cura, né? Que toda vez que estivermos com algum problema, né, com algum problema físico, emocional, psicológico, algum problema, seja qual tipo de problema que for, financeiro, qualquer outro tipo de problema que a gente tenha, que a gente acha que é muito impossível, que a gente não consegue resolver, Jesus resolve para nós, né? Você vê, Jesus ele fala: procure primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O poder da nossa fé, gente, é grande. Quando temos fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tudo nós realizamos, tudo podemos pela força, pela capacidade e poder de nosso Senhor Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas somente quem tem fé neles que conseguem ter o impossível na vida, né? Tem muitas pessoas que foram curadas por Jesus, seja espiritualmente, fisicamente, financeiramente, ou psicologicamente, emocionalmente. Muitas pessoas foram curadas, tiveram seus problemas resolvidos. Tem muitas pessoas que deram seu testemunho falando que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fez maravilhas na vida deles, né? Jesus também, gente, você vê, Jesus ele multiplica, ele é multiplicador de pães, multiplicador de peixes, ele multiplicou os pães e os peixes, né? Porque tinham muitas pessoas e os discípulos não tinham pão e peixe suficiente para todas aquelas pessoas. E Jesus foi lá e multiplicou e todos saíram satisfeitos, né? Jesus ele tem o poder de todas as coisas, sabe? Somos nós que não temos a fé muito forte. Muitas vezes a gente tem uma fé muito abalada, né? A gente deixa se abalar pelas situações difíceis que a vida nos traz, né? Mas a gente não pode deixar que a situação difícil nos abale, né? Que a gente perca a fé com isso. Pelo contrário, é através das dificuldades que a gente tem que fortalecer a nossa fé e crer que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode e eles podem fazer coisas impossíveis na vida da gente, né? Porque eles podem, eles têm força, né? Eles têm poder. E assim, aos olhos do ser humano, as coisas podem ser impossíveis, mas aos olhos de Deus e nosso Senhor Jesus, tudo é possível. Aqui, gente, eu separei para vocês uma parte do capítulo 9, tá? Versículo 35, que diz o seguinte, de Mateus, tá, gente? Na parte de Mateus, é capítulo 9, versículo 35, que diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, gente, tudo que o pessoal precisava, Jesus ia lá e atendia. Jesus, ele é muito amoroso, ele é muito caridoso. Só quem conhece Jesus de verdade sabe as maravilhas, os milagres que ele faz na nossa vida, né? Ele faz tudo ser possível. E aí, o que acontece, gente? Jesus, ele expulsava os demônios das pessoas, ele curava as pessoas espiritualmente, tirando todos os seres malignos das pessoas, né? Jesus, ele curava pessoas que eram cegas, pessoas que tinham paralisias, pessoas que estavam mortas, ele ressuscitava, né? Você vê essa história da filha de Jairo, tem a história de Lázaro também. Lázaro estava no túmulo e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Jesus fez esse milagre na vida de Lázaro. Sem contar, né? Jesus, ele
curava leprosos. Jesus, ele fazia muitas curas, muitos milagres, né? Então Jesus, ele pode tudo. Muitas vezes a gente vê aquela situação difícil que a gente está passando e a gente não vê saída, a gente não vê luz no fim do túnel, mas para Jesus isso é fichinha, ele resolve, né? Para ele tudo é muito fácil, para ele tudo é possível. Para nós, seres humanos, tudo é impossível mesmo, né? Mas para Deus tudo é possível porque ele tem o poder, né? E seu filho Jesus Cristo tem o poder que foi dado por Deus, né? E Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, Deus e o Espírito Santo de Deus são um só, né? Então, assim, Jesus, ele é Deus, né? Jesus, ele é Deus, ele é filho legítimo de nosso Pai, nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, imagine o poder que ele tem, né? E Deus fala, né? Aquele que crê em Jesus, crê nele também, né? Então, quem está em Jesus está em Deus, né? Então, Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele pode tudo. Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É verdade, né? Nós temos a glória de Deus, nós temos um milagre em nossas vidas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo pode, né? E tudo faz acontecer. Então, gente, tem mais um versículo que eu separei aqui, que é em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15, que diz o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, gente, está escrito aqui, né, que Jesus usa pessoas. Jesus usa seus discípulos, seus servos, né, aqueles que são fiéis a eles, que têm uma missão na vida, né? De entregar a cura, de entregar a palavra, né? De dizer os milagres, né? Que Deus e nosso Senhor Jesus têm para seus filhos, né? Então, assim, Deus, ele usa pessoas, né? Jesus usa pessoas para fazer milagres, né? Mas é claro, né, gente, não são as pessoas que fazem o milagre, mas sim Jesus, tá? Jesus só usa as pessoas, mas o milagre vem de Jesus, tá? Então, aqueles que oram pelos seus irmãos, aqueles que oram pelo seu próximo, aqueles que pedem a cura para o seu próximo, né? Aqueles que querem o bem para o seu próximo, aqueles que abençoam o teu próximo, eles fazem milagres acontecer na vida de seu próximo através do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, gente, que nós possamos, né, utilizar a missão que Deus, que nosso Senhor Jesus tem para nós, para levar a cura, para levar a palavra, para levar a santificação para a vida das pessoas, né? Para levar os milagres de Deus para a vida das pessoas, né? Então isso é muito importante que as pessoas saibam que Jesus, ele pode fazer o impossível acontecer na vida delas, tá? Mas nisso, gente, os milagres de Jesus vêm por intermédio da fé, tá? A fé é muito importante. Quando temos fé em Deus e nosso Senhor Jesus, quando temos a verdadeira e sincera fé neles, né, uma fé inabalável, uma fé forte, nós estamos com eles, né? Nós nos santificamos, nós obedecemos ao Senhor Deus Pai, nosso Senhor Jesus, nós andamos reto no caminho de Deus e nosso Senhor Jesus, porque nós queremos sempre a presença deles em nossa vida, né? E quem tem a cura, quem tem os milagres de Deus na vida, tem tudo, né? E quem quer ir para o mundo quando se tem as maravilhas de Deus na vida, não é verdade? Mas isso só se mantém, gente, as maravilhas de Deus só se mantém na nossa vida, a proteção de Deus só se mantém na nossa vida, a cura de Deus só se mantém na nossa vida quando somos obedientes, tá? Quando estamos adentrados no caminho de Deus, tá bom? Porque assim, gente, não adianta Deus, Jesus Cristo, fazer milagres na nossa vida, fazer curas em nossa vida, fazer maravilhas em nossa vida, se a gente vai largar tudo para voltar para o mundo novamente, tá? Porque o mundo, gente, o mundo nos adoece,
O mundo nos entristece, o mundo só quer o nosso mal, mas Deus, Jesus Cristo nos cura, nos dá milagres, né? Deus, Jesus Cristo nos ama de verdade e eles querem a nossa felicidade, tá? E nós só teremos a felicidade e os milagres de Deus e Jesus Cristo em nossa vida quando estamos nos caminhos retos, tá certo? E você vê que além da cura, os pecados também são perdoados, né? Porque Jesus, ele não faz só a cura no físico, ele faz a cura na alma, né? No coração, na mente. Então Jesus, ele faz uma cura total no ser humano, né? Então isso deixa claro o quanto somos dependentes de Jesus Cristo, né? E que nós sempre devemos ser dependentes de Deus e nosso Senhor Jesus, né? Para que o mundo, as trevas que rondam este mundo, não nos deixe cair, né? Então, gente, o que acontece? Se caso você tem um problema físico, emocional, psicológico, você tem um problema financeiro que você não consegue resolver, ou tem algum outro tipo de problema familiar, o que seja, recorra a Jesus Cristo, porque Ele pode tudo, tá? Mas lembre-se, gente, se vocês querem ter a cura em sua vida, querem sempre receber milagres da parte de Deus em sua vida, estejam adentrados no caminho de Deus, se santifiquem cada vez mais, renuncie os desejos da carne, se afaste do mundo, tá? Para que continuamente vocês tenham a cura e os milagres de Deus na vida de vocês, tá? Porque o mundo, ele é regido pelos seres das trevas, e os seres das trevas, eles querem a condenação da alma das pessoas, eles querem arrastar as pessoas para o sofrimento, eles querem arrastar as pessoas para a destruição, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando saímos do caminho de Deus e escolhemos ir para o mundo, a culpa não é de Deus quando alguma coisa ruim acontece com a gente. Por quê? Porque nós escolhemos seguir o caminho errado, né? Nós fomos curados por Deus, nós recebemos muitos milagres de Deus, e aí a gente se desvirtua, sai do caminho de Deus, vai para o mundo e a gente se entrega de bandeja para o inimigo fazer o que quiser com a gente. Então a gente não pode fazer isso, gente. Se a gente quer estar sempre tendo maravilhas de Deus em nossa vida, nós devemos seguir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, seguir em santidade e renunciar e se afastar de todas as coisas do mundo e dos pecados, tá certo? E outra, gente, para que possamos ser curados, né? Nós também precisamos perdoar o próximo, tá? Nós também precisamos liberar o perdão. Porque se a gente não libera o perdão, a gente fica cheio de coisas ruins dentro da gente, cheio de sentimentos ruins dentro da gente, e isso nos faz mal, tá? Então, para que nós possamos ser libertados, para que possamos ser curados também, e para que possamos ser perdoados por Deus, nós também precisamos perdoar o nosso próximo, tá? Nós precisamos perdoar a quem nos ofendeu também, tá? Então, isso é muito importante. Então, gente, se vocês querem ter milagres na vida de vocês, por intermédio de Deus e nosso Senhor Jesus, sigam as instruções que está na verdadeira palavra de Deus, tá bom? Aqui, gente, eu separei mais uma palavra, tá? Mais um versículo, que é Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui fala, né, que Jesus, ele carregou todos os nossos pecados, né, através da cruz. Ele se deixou, né, estar naquela situação de sofrimento por nós, para nos libertar de nossos pecados e para nos dar a salvação. Ele derramou o sangue dele aqui neste mundo para nos salvar.
E por que que a gente não pode se permitir ser salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, ele fez tudo o que ele fez, né? Ele sofreu tanto, ele foi crucificado por amor de nós. Então, se Jesus nos ama, por que que a gente não pode amar ele também, né? Jesus nos ama. E Ele quer que a gente se liberte de nossos pecados, Ele quer que nós tenhamos uma vida em santidade, tá? Ele quer que sigamos o caminho com Ele, tá? Então, gente, vamos fazer esse esforço, né? Vamos fazer esse esforço para obedecer a Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos seguir os maiores mandamentos de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Isso não custa nada, gente. Isso é muito maravilhoso, né? E só temos a ganhar com isso. E se caso a pessoa ela tiver que sair desse mundo, ela tiver que ir embora desse mundo, se despedir desse mundo, né? Ela completou a missão dela, né? Porque chegou a hora dela. Ela completou a missão dela e se ela faleceu em Cristo, uma hora ela será ressuscitada por Cristo e herdará a coroa eterna, herdará a vida eterna. Cristo ressuscitará os mortos em Cristo, tá? Então, gente, vamos lutar para que cada dia a gente possa manter a nossa salvação em Cristo, né? Vamos abrir as portas da nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, fazer mudanças na gente para que Ele possa trazer cura para a nossa vida, a resolução para os nossos problemas, né? Porque Jesus, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Aqueles que creem em Jesus nunca será desamparado, tá? E assim, gente, vamos se afastar do mundo, não vamos estar mais no mundo, vamos se libertar dos pecados, das coisas deste mundo aqui, que não traz nada de bom pra gente, né? E vamos seguir o caminho de Jesus, que é 1000 vezes melhor, é a coisa mais incrível que a gente pode ter na nossa vida, né? Porque aquele que está em Cristo, aquele que está perto de Jesus, está sob a proteção de Jesus, nada pode abater essa pessoa, nada pode derrubar essa pessoa, tá? Independente se seja doença ou seres das trevas ou algum tipo de problema impossível de resolver, nada disso vai derrubar a pessoa que está em Cristo, tá? Aquela pessoa que está firme na rocha, aquela pessoa que tem uma fé inabalável. Porque aquele que crê tudo pode através das obras maravilhosas de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo conceda a cura para vocês, a resolução de todos os problemas para vocês, tá bom? Que vocês estejam em Jesus, tá? No caminho de Jesus e até a próxima.